China, o plano secreto que está redesenhando o mundo enquanto você dorme. Um país está comprando o futuro do planeta. Não com tanques ou bombas, mas com dinheiro, contratos e cimento. 60% de tudo que você toca neste momento, seu celular, seu computador, os fones de ouvido, foi produzido lá. Metade da infraestrutura da África não pertence aos africanos. 140 países assinaram acordos que seus próprios cidadãos nem conhecem. Você está testemunhando a maior transferência de poder econômico da história humana e a maioria das pessoas nem percebe. Enquanto o Ocidente debate, Pequim constrói. A pergunta não é mais se a China dominará o século XXI. A pergunta é: você entende o preço que o mundo está pagando por isso? Se você quer entender o futuro da economia global antes que ele bata à sua porta, inscreva-se neste canal agora. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Bloco 1. Em 2013, um presidente chinês subiu ao palco no Cazaquistão e anunciou algo que parecia inofensivo: uma nova rota comercial. Estradas, ferrovias, portos. Ele chamou de Iniciativa do Cinturão e da Rota. O mundo bocejou. Wall Street ignorou. Jornalistas europeus classificaram como mais um discurso vazio de Pequim. 9 anos depois, essa rota comercial já havia engolido 3 trilhões de dólares em investimentos, conectado 3 continentes e colocado 75 países em dívida direta com bancos chineses. Não foi um projeto de infraestrutura, foi a maior operação de conquista econômica silenciosa da história moderna. Imagine que você é um país pequeno na África ou na Ásia. Suas estradas são buracos. Seus portos não comportam navios modernos. Você pede empréstimo ao Banco Mundial, mas eles exigem reformas políticas, auditorias, transparência, processos que levam anos. Então aparece um representante chinês com uma proposta irrecusável. Nós construímos tudo, você não paga nada agora e só começa a devolver em 10 anos com juros baixíssimos. Parece um sonho, certo? Você assina. E é exatamente nesse momento que a armadilha se fecha, porque o contrato tem letras miúdas que seus advogados não leram. Se você não puder pagar, a China não executa a dívida como um banco comum. Ela não leva seu dinheiro. Ela leva o porto. Ela leva a ferrovia. Ela leva o controle estratégico do seu território por 99 anos. Foi isso que aconteceu no Sri Lanka em 2017. O país não conseguiu pagar um empréstimo de 1,5 bilhão de dólares. Pequim não perdoou a dívida, tomou o porto de Hambantota, um dos pontos mais estratégicos do Oceano Índico, e transformou-o em base naval chinesa disfarçada de terminal comercial. O Sri Lanka não perdeu dinheiro, perdeu soberania, e isso não é a exceção, é o modelo. Djibouti, no chifre da África, entregou seu porto principal à China depois de não conseguir honrar um empréstimo de 1,4 bilhão de dólares. Agora, navios de guerra chineses atracam ali livremente a poucos quilómetros das rotas de petróleo do Golfo Pérsico. No Paquistão, a China investiu 62 bilhões de dólares no chamado Corredor Econômico China-Paquistão. Estradas, usinas, portos. Islamabad comemora, mas o governo paquistanês já admitiu que não conseguirá pagar. E Pequim já deixou claro: se não houver dinheiro, haverá concessões territoriais. Você percebe o padrão? A China não está emprestando dinheiro, está comprando países. E o mais assustador, a maioria dos cidadãos desses países nem sabe, porque os contratos são secretos. Pesquisadores da Universidade William e Mary, nos Estados Unidos, analisaram 100 contratos da iniciativa do Cinturão e da Rota que vazaram. Descobriram cláusulas de sigilo absoluto. Os governos que assinam são proibidos de revelar os termos. Alguns contratos proíbem até que o país tome empréstimos de outras nações sem autorização de Pequim. É colonialismo financeiro com roupagem de parceria econômica. Mas por que a China faz isso? Por que gastar trilhões para construir estradas na África, ferrovias na Ásia Central, portos na América Latina? A resposta não está nos mapas econômicos, está nos mapas militares. Cada porto que Pequim controla é um ponto de apoio para a sua marinha. Cada ferrovia que cruza a Ásia Central é uma rota alternativa de abastecimento que evita os mares controlados pelos Estados Unidos. Cada usina hidrelétrica financiada pela China é uma alavanca de pressão política. Desligue a energia e o governo cai. Não é bondade. É xadrez geopolítico jogado em escala planetária. E enquanto isso acontece, o Ocidente discute.
congressistas americanos debatem se devem ou não responder. A União Europeia redige documentos sobre preocupações com a transparência. Enquanto isso, Pequim não debate, constrói. Em 2020, enquanto o mundo estava paralisado pela pandemia, a China assinou acordos de infraestrutura com mais 23 países. Não parou um único dia. Porque eles sabem algo que o Ocidente esqueceu. Quem controla a infraestrutura controla o futuro. Mas tem algo ainda mais perturbador. Algo que está acontecendo dentro das suas próprias fronteiras neste exato momento. E você nem imagina. Bloco 2. Você acha que a China está longe? Pegue seu celular, vire-o, leia a etiqueta. 80% de chance de estar escrito Made in China. Agora olhe para seu computador, sua televisão, seu carregador, suas roupas, suas ferramentas. Até a bandeira do seu país foi, provavelmente, costurada em Shenzhen. A China não controla 60% da produção mundial de eletrónicos por acidente. Ela planejou isso. E o que parece apenas uma vantagem comercial é, na verdade, uma arma geopolítica carregada e apontada para o coração da economia global. Em 2010, a China e o Japão entraram em conflito diplomático por causa de ilhas disputadas no mar da China Oriental. O Japão prendeu um pescador chinês. Pequim não mandou tropas. Não fez ameaças nucleares. Simplesmente cortou 90% das exportações de terras raras para o Japão. Terras raras são 17 elementos químicos essenciais para fabricar tudo, desde turbinas eólicas até mísseis guiados. A China controla 70% da produção mundial. Em 2 semanas, fábricas japonesas começaram a parar. O governo de Tóquio recuou. Libertou o pescador. Pequim nem precisou disparar um tiro. Usou a dependência econômica como uma guilhotina silenciosa. E isso não é teoria, é protocolo. Em 2019, quando os Estados Unidos colocaram a Huawei na lista negra de empresas proibidas, a China ameaçou cortar o fornecimento de terras raras para fabricantes americanos de tecnologia. Wall Street entrou em pânico, porque sem esses minerais não há iPhone, não há Tesla, não há F-35. A América percebeu, tarde demais, que entregou o controle de sua cadeia produtiva para um rival geopolítico e agora está presa, porque trazer a produção de volta levaria décadas e trilhões de dólares. A China sabe disso e usa isso. Pense no que isso significa para você. Cada vez que você compra um produto eletrónico, você está financiando o maior programa de expansão militar da história recente, porque a China não separa a economia de estratégia. Cada dólar que entra em Shenzhen pode virar um míssil no mar da China meridional. Cada fábrica chinesa é uma peça do complexo industrial militar que Pequim está construindo para desafiar a ordem global estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Mas a dependência vai muito além de celulares. Durante a pandemia de Covid-19, o mundo descobriu em choque que 90% dos antibióticos consumidos nos Estados Unidos vinham da China. 80% dos ingredientes farmacêuticos ativos usados na Europa eram produzidos em fábricas chinesas. Quando Pequim fechou suas fronteiras no início de 2020, hospitais do mundo todo entraram em pânico. Faltou equipamento, faltou remédio. E a China decidiu quem recebia ajuda e quem não recebia. Países que criticaram Pequim esperaram meses por máscaras. Países que se alinharam receberam suprimentos em dias. A pandemia não expôs a fragilidade do sistema de saúde, expôs a fragilidade da soberania nacional. E agora vem a parte que ninguém quer admitir. Você, cidadão comum, está preso nessa teia tanto quanto seu governo. Tente boicotar produtos chineses por uma semana, apenas uma semana. Você vai perceber que é impossível. Porque não é só o produto final, é a peça dentro do produto. O chip dentro do carro alemão, feito na China. O parafuso dentro do eletrodoméstico americano vem de Guangzhou. A China não domina apenas a fabricação, domina a cadeia de suprimentos global. E quem controla a cadeia controla o jogo. Mas tem um detalhe que torna tudo isso ainda mais sinistro. A China não está apenas vendendo produtos, está vendendo infraestrutura digital. As câmeras de segurança da sua cidade provavelmente são Hikvision ou Dahua, empresas chinesas. Os servidores do governo, muitos rodam em hardware chinês. As redes 5G que estão sendo instaladas na Europa, África e América Latina, Huawei. E cada um desses dispositivos é uma porta aberta.
porque, segundo documentos vazados da inteligência britânica e americana, empresas chinesas de tecnologia são obrigadas, por lei, a compartilhar dados com o Partido Comunista Chinês se solicitado. Isso significa que cada câmara, cada roteador, cada servidor é um potencial ponto de coleta de inteligência. Não é paranoia, é protocolo legal chinês. A Lei de Inteligência Nacional da China, de 2017, obriga qualquer empresa ou cidadão chinês a cooperar com operações de inteligência do Estado, sem exceções, sem apelações. Então, quando você vê uma câmara Hikvision na esquina da sua rua, pergunte-se quem realmente está assistindo. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. Porque a China não está construindo esse império apenas com dinheiro e tecnologia. Está usando algo muito mais antigo. Algo que governos democráticos não conseguem combater. E você precisa saber o que é antes que seja tarde demais. Использование хуки номер 12, заговор/черный список, номер 8, предательство близкого, адаптада para traição геополитика, номер 6, тайная жизнь/двойное дно. Блоки написан от 1 до 2. Следующий писатель начинает с блока 3. China, o plano secreto que está redesenhando o mundo continuação. Blocos 3-4. Bloco 3. Em 2018, um advogado de direitos humanos em Uganda recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma cópia de um contrato que seu governo havia assinado com um banco estatal chinês. 360 páginas em mandarim e inglês jurídico. Ele levou semanas para traduzir e entender. Quando terminou, suas mãos tremiam, porque aquele documento não era um acordo de empréstimo. Era uma escritura de transferência de soberania disfarçada de parceria econômica. Uganda havia prometido seu aeroporto internacional, suas reservas de petróleo não exploradas e até mesmo sua receita tributária futura como garantia de um empréstimo de 2 bilhões de dólares. Se o país atrasasse um único pagamento, a China poderia executar tudo, sem tribunal, sem negociação, sem apelação. Você já parou para pensar no que realmente está escrito nos contratos que países inteiros assinam quando estão desesperados por infraestrutura? Porque o advogado ugandense descobriu cláusulas que pareciam saídas de um thriller distópico. Uma delas proibia o governo de Uganda de revelar os termos do acordo a qualquer terceiro, incluindo o próprio parlamento do país. Outra cláusula determinava que qualquer disputa seria resolvida não em cortes ugandenses, mas em tribunais de arbitragem em Pequim. Sob lei chinesa, com juízes chineses. Era como assinar um contrato de aluguel onde o proprietário também é o juiz, o júri e o carrasco. E Uganda não é caso isolado. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins e do Centro de Desenvolvimento Global examinaram 182 contratos da Iniciativa do Cinturão e da Rota que vazaram entre 2016 e 2021. Descobriram um padrão assustador. 75% desses contratos continham cláusulas de confidencialidade que proibiam governos de revelar termos. 68% incluíam o que juristas chamam de renúncia de imunidade soberana, ou seja, o país devedor concorda que a China pode executar bens estatais sem precisar acionar tribunais locais. 30% permitiam que Pequim cancelasse o empréstimo inteiro e exigisse pagamento imediato se o governo tomasse qualquer decisão política que prejudicasse os interesses da República Popular da China. Isso inclui, literalmente, criticar Pequim publicamente. Imagine que você é o presidente de um país pequeno na África ou na Ásia Central. Você assinou um desses contratos há 5 anos. Agora sua economia está em crise. Você não consegue pagar. Mas se você pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional, a China pode considerar isso uma decisão prejudicial e executar sua dívida inteira de uma vez. Se você tentar renegociar, os termos do contrato dizem que só pode fazer isso em Pequim. Se você tentar tornar o contrato público para pressionar a China internacionalmente, estará violando a cláusula de sigilo e pode ser processado por bilhões em danos. Você está preso, não em uma prisão de grades, em uma prisão de parágrafos. E o mais aterrorizante é que isso não é ilegal, porque quando um país assina um contrato, ele concorda com as regras. Não importa se o presidente que assinou foi subornado, não importa se o parlamento não foi consultado, não importa se a população inteira foi mantida no escuro. O contrato é soberano e a China sabe disso.
Por isso, seus advogados passam meses elaborando documentos de centenas de páginas em linguagem jurídica tão densa que até especialistas em direito internacional têm dificuldade de interpretar. Não é incompetência, é design intencional. Quanto mais complexo o contrato, menor a chance de um governo pobre e sem recursos jurídicos entender no que está se metendo. Mas existe algo ainda mais sombrio nesses documentos. Algo que transformou a iniciativa do Cinturão e da Rota em uma rede de controle que vai muito além de portos e ferrovias. Em pelo menos 23 contratos analisados, havia cláusulas que garantiam à China o direito de enviar conselheiros técnicos para supervisionar projetos de infraestrutura. Parece inofensivo, certo? Engenheiros chineses ajudando a construir uma rodovia. Mas esses conselheiros têm acesso irrestrito a redes de comunicação, sistemas de energia e até bases militares dos países anfitriões. E segundo documentos vazados da inteligência australiana, muitos desses engenheiros são oficiais do Exército Popular de Libertação disfarçados de civis. Você consegue imaginar o que isso significa? A China não está apenas construindo estradas na África, está mapeando infraestrutura crítica, identificando pontos de vulnerabilidade, instalando backdoors em redes elétricas, e os governos anfitriões não podem reclamar, porque o contrato que assinaram garante aos chineses acesso total. Foi exatamente isso que aconteceu na Zâmbia em 2020. O governo descobriu que técnicos chineses haviam instalado equipamentos de monitoramento em uma usina hidrelétrica financiada por Pequim. Quando protestaram, os chineses lembraram: o contrato permite. E se a Zâmbia tentasse remover os equipamentos, seria considerado violação contratual. A multa? 1,7 bilhão. A Zâmbia recuou. Os equipamentos continuam lá. Agora pense no que acontece quando dezenas de países estão presos em contratos assim. Pequim não precisa invadir ninguém, só precisa apertar um botão, cortar energia, bloquear portos, paralisar ferrovias, tudo dentro da legalidade contratual. É colonialismo do século XXI. Sem soldados, sem bandeiras, apenas cláusulas enterradas em documentos que ninguém lê. E enquanto isso acontece, existe um grupo de pessoas que sabe exatamente o que está acontecendo. Um círculo interno de advogados, banqueiros e políticos que construíram suas carreiras facilitando esses acordos. Eles sabem que estão vendendo o futuro de seus países, sabem que estão entregando soberania, mas continuam assinando. Por quê? Porque estão sendo pagos para isso. E o sistema que permite essa traição é tão sofisticado que você nem imagina quem realmente está por trás disso. Bloco 4. Existem apenas 5 pessoas no mundo que conhecem todos os detalhes da estratégia de expansão econômica da China. Não são generais. Não são diplomatas. São membros de um grupo ultra-secreto dentro do Partido Comunista Chinês chamado Comitê Central de Assuntos Financeiros e Econômicos. Eles se reúnem em um prédio sem placa em Pequim, longe dos olhos de satélites e jornalistas. Não dão entrevistas, não aparecem em fotos oficiais, mas são eles que decidem quais países serão alvos da próxima rodada de empréstimos, quais portos serão tomados, quais economias serão estranguladas. E eles têm um pacto. Nenhuma informação sai dessa sala, nenhum vazamento, nenhuma traição. Porque se o mundo soubesse o que eles realmente planejam, a reação seria imediata. Mas em 2019, algo impossível aconteceu. Um dos membros desse comitê decidiu falar, não publicamente, não para a imprensa, mas para um intermediário de confiança que repassou informações para analistas de inteligência ocidentais. E o que ele revelou foi aterrorizante. Segundo esse delator anónimo, a iniciativa do Cinturão e da Rota não é um projeto de 100 anos, é um projeto de 30 anos. E a meta não é apenas influência econômica, é substituição completa do dólar americano como moeda de reserva mundial até 2049, 100 anos após a fundação da República Popular da China. Você entende o que isso significa? O dólar é a espinha dorsal do poder americano. Enquanto o petróleo for negociado em dólares, enquanto bancos centrais guardarem dólares como reserva, os Estados Unidos podem imprimir dinheiro e o mundo aceita. É o maior privilégio financeiro da história. Mas a China está construindo um sistema paralelo. Acordos bilaterais onde países trocam mercadorias em yuans, não em dólares. Bancos de desenvolvimento chineses que emprestam em moeda chinesa. Plataformas digitais de pagamento que contornam SWIFT,
o sistema bancário internacional dominado pelo Ocidente. Pequim não está tentando derrubar o dólar de uma vez. Está corroendo sua base tijolo por tijolo, contrato por contrato, e tem algo que torna isso ainda mais perturbador. Segundo o vazamento, o Comitê Central tem uma lista de países que devem ser capturados economicamente a qualquer custo. Paquistão, porque controla rotas terrestres para o Oriente Médio. Djibouti, porque fica ao lado do Canal de Suez. Sri Lanka, porque domina rotas marítimas do Índico. Grécia, porque é a porta de entrada para a Europa. E tem um país nessa lista que vai te chocar: Brasil. Porquê? Porque o Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta, terras raras ainda não exploradas e é o principal produtor de alimentos do hemisfério sul. Se a China controlar o Brasil, controla a segurança alimentar global. Agora pare e pense. Nos últimos 10 anos, quantos acordos o Brasil assinou com empresas chinesas? Quantos portos foram concedidos? Quantas usinas hidrelétricas? Quantas minas? A China já é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Investiu mais de 65 bilhões de dólares em energia, infraestrutura e agronegócio brasileiro. E assim como em Uganda, assim como no Sri Lanka, os contratos são sigilosos. O Congresso não sabe o que foi prometido. A população não tem ideia do que está em jogo. Porque quando você vende infraestrutura crítica, você não está vendendo apenas concreto, está vendendo alavancagem política. E a China sabe exatamente como usar isso. Mas o Comitê Central não trabalha sozinho. Segundo o delator, eles têm uma rede global de intermediários, advogados de elite que estruturam os contratos para parecerem legais, banqueiros que camuflam os empréstimos como investimentos comerciais e políticos locais que recebem propinas disfarçadas de consultorias. Esses intermediários não aparecem em relatórios oficiais, não têm vínculos formais com Pequim, mas todos compartilham uma coisa: contas em paraísos fiscais que recebem transferências misteriosas de fundos de investimento chineses. Foi exatamente assim que funcionou no Quênia. Em 2014, o Quênia assinou um contrato de 3 bilhões e 200 milhões de dólares com a China para construir uma ferrovia de Nairobi a Mombasa. O projeto foi anunciado como revolução no transporte africano, mas investigadores descobriram que pelo menos 400 milhões de dólares do empréstimo desapareceram em consultorias fantasmas e empresas de fachada. E adivinhe quem eram os donos dessas empresas? Parentes de ministros quenianos e empresários chineses. O dinheiro saiu de Pequim, passou por contas nas Ilhas Virgens Britânicas e voltou para contas pessoais. A ferrovia foi construída, mas custou o dobro do previsto. E o Quênia está afogado em dívidas que jamais conseguirá pagar. Esse é o modelo. Pequim não precisa subornar diretamente. Basta criar um labirinto financeiro tão complexo que ninguém consegue rastrear. E os políticos que aceitam o dinheiro sabem que estão seguros. Porque revelar o esquema significaria revelar os contratos sigilosos. E revelar os contratos violaria as cláusulas de confidencialidade. E violar essas cláusulas resultaria em execução imediata da dívida. É um círculo perfeito de silêncio forçado. E o mais assustador: esse sistema está se espalhando, não apenas na África ou na Ásia, na Europa também. Grécia, Itália, Portugal, todos assinaram acordos com a China que ninguém leu na íntegra. Na América Latina, Argentina, Venezuela, Equador, todos devem bilhões a bancos chineses. E quando a próxima crise econômica chegar e esses países não conseguirem pagar, Pequim não vai perdoar, vai executar e vai tomar o que quiser. Portos, aeroportos, minas, usinas, tudo dentro da legalidade contratual. E você, cidadão comum, vai acordar um dia e descobrir que o porto da sua cidade não pertence mais ao seu país. Pertence a uma empresa estatal chinesa controlada pelo Partido Comunista. Mas tem uma coisa que você ainda não sabe. Algo que está acontecendo dentro do próprio corpo dos líderes que vendem seus países, um segredo médico que eles escondem do público enquanto assinam contratos que vão durar gerações. E quando você descobrir, vai entender porque tantos presidentes e primeiros-ministros continuam assinando mesmo sabendo que estão destruindo o futuro de suas nações. Использование Huki, número 12. Заговор Черный список, número 8. Предательство близкого, adaptado para traição geopolítica, номер 6. Тайная жизнь / двойное дно, номер 4. Секретные документы / кабальный контракт,
Номер 3. Секретная группа «Клан». Блоки написаны от 1 до 4. Следующий писатель начинает с блока 5. China. O plano secreto que está redesenhando o mundo continuação. Blocos 5 a 6. Clímax, bloco 5. 3 dias antes de assinar o maior acordo de infraestrutura da história do seu país, o presidente de uma nação africana visitou uma cartomante em Addis Abeba. Ninguém da sua comitiva soube. Ele viajou sozinho, num carro alugado, usando boné e óculos escuros. A mulher que o recebeu era conhecida apenas como a vidente do Mercure, uma etíope de 72 anos que lia búzios e falava em transe. Segundo testemunhas que trabalhavam no prédio, o presidente saiu da consulta pálido como cera, tremendo, e murmurou apenas uma frase para o motorista. Ela disse que eu vou vender meu país por um colar de ouro falso. 48 horas depois, ele assinou um empréstimo de 4,5 bilhões de dólares com o Banco de Desenvolvimento da China. 36 horas depois disso, sofreu um infarto fulminante durante reunião com assessores. Morreu antes de chegar ao hospital. Você acredita em coincidências? Porque investigadores descobriram algo perturbador no quarto de hotel onde ele passou a última noite. Sobre a mesa de cabeceira havia um amuleto de marfim que ele carregava desde criança. Um elefante esculpido à mão por seu avô. Ele nunca, em 40 anos de vida pública, apareceu em foto sem aquele amuleto no bolso. Mas no dia da assinatura do contrato, o amuleto não estava com ele. E até hoje ninguém sabe onde foi parar. A família procurou. Os seguranças reviraram bagagens. Nada. Como se tivesse evaporado. E tem mais. A cartomante que ele visitou desapareceu da cidade exatamente uma semana depois. O endereço onde ela atendia virou depósito de farragens. Os vizinhos juram que nunca viram nenhuma vidente ali. Agora pense, coincidência ou aviso? Porque esse homem não era o único líder africano obcecado por símbolos e presságios. Em 2016, vazaram e-mails de um conselheiro do presidente do Sri Lanka, revelando que ele consultava astrólogos antes de cada negociação com os chineses. E em um desses e-mails, datado de março de 2014, o astrólogo escreveu: As estrelas dizem que o dragão do leste trará prosperidade, mas seu filho pagará o preço. 7 meses depois, o Sri Lanka assinou o acordo do porto de Hambantota. 5 anos depois, o país entregou o porto para a China. E o filho do presidente foi preso por corrupção e morreu na cadeia em circunstâncias nunca esclarecidas. Envenenamento, segundo a autópsia independente. Ataque cardíaco, segundo o governo. Você consegue imaginar o peso que esses homens carregam? Eles sabem o que estão fazendo. Sabem que estão traindo gerações futuras. Mas o dinheiro já está nas contas. Os contratos já foram assinados. E quando o medo aperta, quando a culpa corrói, eles procuram sinais. Querem ouvir que não tiveram escolha, que o destino era inevitável, que os deuses ou as estrelas aprovaram. Mas a verdade é que nenhum búzio pode absolver o que eles venderam. E nenhum amuleto pode proteger quem pactuou com um sistema desdesenhado para devorar países inteiros. Porque, enquanto presidentes consultavam médiuns e astrólogos dentro dos escritórios da iniciativa do Cinturão e da Rota, outro tipo de ritual estava acontecendo. Um ritual frio, calculado, baseado não em superstição, mas em psicologia comportamental de elite. A China não contrata apenas economistas e engenheiros para seus projetos. Contrata antropólogos culturais, especialistas em crenças locais, psicólogos treinados em manipulação de líderes, e eles estudam cada presidente, cada primeiro-ministro, cada ditador que está na mira de Pequim, identificam medos, vícios, obsessões, fraquezas espirituais e usam tudo isso como alavanca. Foi exatamente o que aconteceu no Paquistão. Documentos vazados do Ministério de Relações Exteriores chinês mostraram que antes de oferecer o mega empréstimo do corredor econômico China-Paquistão, 62 bilhões de dólares, agentes chineses investigaram as crenças religiosas do primeiro-ministro paquistanês. Descobriram que ele era devoto de um santo sufi e visitava seu túmulo todo ano. Então, meses antes da negociação, coincidentemente, um empresário chinês doou 3 milhões de dólares para a restauração daquele túmulo. O primeiro-ministro chorou de emoção na cerimônia de entrega. Chamou os chineses de irmãos espirituais e, quando chegou a hora de assinar o contrato, ele assinou sem ler, porque na cabeça dele aquilo não era política, era destino abençoado. Agora multiplique essa tática por 140 países. Pequim não força ninguém. Seduz, estuda,
manipula pontos cegos emocionais e culturais com precisão cirúrgica, e quando o líder finalmente assina, ele acredita sinceramente que fez a escolha certa, que está construindo o futuro, que está honrando ancestrais, que está cumprindo profecias. Mas a verdade brutal é que ele foi jogado como peça de xadrez num tabuleiro que ele nunca conseguiu enxergar por completo. E enquanto isso acontece, existe um documento que nunca deveria ter saído de Pequim. Um documento que explica exatamente como a China transforma líderes em marionetes voluntárias. E quando você souber o que está escrito nele, vai entender por que tantos contratos foram assinados mesmo quando economistas gritavam que eram armadilhas. Porque o que estava sendo negociado não era apenas dinheiro, era algo muito mais profundo e sombrio. Bloco 6. Em agosto de 2021, um pendrive chegou à redação do Financial Times através de correio anônimo. Dentro dele havia um único arquivo, PDF, protegido por senha. A senha estava escrita à mão num pedaço de papel. Huashan 1949. Levou 3 dias para a equipe de investigação decifrar a referência. Huashan é uma montanha sagrada, onde Mao Tse-tung teria tido a visão de uma China imperial ressurgindo como potência global. O ano de 1949 marca a fundação da República Popular. Quando finalmente abriram o arquivo, encontraram 243 páginas de um manual interno do Departamento de Trabalho de Frente Unida do Partido Comunista Chinês. O título: Protocolo de Captura Psicológica para Alvos de Influência Estratégica. Não era teoria, era um manual operacional. Um guia passo a passo de como identificar, estudar e manipular líderes estrangeiros para que assinassem acordos contra os interesses de seus próprios países. E a primeira seção era aterrorizante. Chamava-se Mapeamento de Vulnerabilidades Emocionais e Culturais. A instrução era clara. Antes de oferecer qualquer empréstimo, a China deveria compilar dossiês completos sobre o líder-alvo. Não apenas dados financeiros ou políticos, mas crenças religiosas, traumas de infância, vícios secretos, relações extramatrimoniais, dívidas de jogo, qualquer coisa que pudesse ser usada para criar dependência emocional ou chantagem velada. E tinha mais, uma seção inteira dedicada ao que eles chamavam de ancoragem simbólica. A estratégia era simples: identificar objetos, lugares ou rituais que tivessem significado emocional profundo para o líder. Então, sutilmente, associar a China a esses símbolos. Restaurar um templo que o presidente visitava, financiar uma escola onde ele estudou, presentear objetos culturais raros ligados à história da família dele. Tudo isso criava uma ligação emocional que contornava a lógica racional. Quando chegasse o momento de assinar o contrato, o líder não estaria pensando em taxas de juros, estaria pensando em gratidão, em honra, em destino. Você percebe o nível de sofisticação disso? Não é espionagem tradicional? É engenharia de consentimento e funcionou dezenas de vezes. O manual listava 12 estudos de caso, 12 líderes de países diferentes que foram ancorados com sucesso. E em todos os casos, os contratos assinados foram desastrosos para os países. Mas os líderes morreram acreditando que tinham feito a coisa certa. Porque a manipulação não ataca a razão, ataca a identidade. Faz você acreditar que trair seu país é, na verdade, salvá-lo. E tem uma seção do manual que nunca foi publicada, porque é explosiva demais. Chama-se Protocolo de Neutralização Pós-Assinatura. Traduzindo, o que fazer quando um líder que já assinou começa a ter remorsos e ameaça tornar o acordo público ou renegociar? A primeira recomendação: isolamento diplomático coordenado. A China aciona aliados para pressionar o país rebelde. A segunda: sabotagem económica sutil, atrasos em importações, cancelamento de investimentos secundários, spread de rumores no mercado financeiro. A terceira: remoção por substituição natural. Essa expressão aparece 7 vezes no documento. E investigadores acreditam que significa exatamente o que parece: facilitar a queda política ou física do líder problemático. Foi o que aconteceu na Malásia. Em 2018, o primeiro-ministro Mahathir Mohamad assumiu o poder prometendo revisar todos os contratos com a China. Ele chamou os acordos de neocolonialismo e ameaçou publicar os termos secretos. 3 meses depois, começaram a surgir escândalos envolvendo membros do seu partido, contas offshore, vídeos comprometedores. Vazamentos estratégicos de e-mails antigos. Mahathir resistiu por 2 anos.
Mas em 2020, seu governo caiu. O novo primeiro-ministro, um político que havia recebido doações de empresas ligadas a Pequim, a primeira coisa que ele fez, reativar todos os contratos que Mahathir havia congelado. Coincidência? Talvez. Mas quando o mesmo padrão se repete em 7 países diferentes, para de ser coincidência e vira protocolo. E o mais assustador é que esse manual não foi escrito por espiões renegados. Foi escrito por PhDs em psicologia, antropologia e ciência política. Pessoas que estudaram décadas de pesquisa sobre manipulação de massas, lavagem cerebral e engenharia social e aplicaram tudo isso não para vender produtos, mas para capturar nações. Agora pare e pense em quantos líderes do seu país já visitaram a China, quantos foram recebidos com honras exageradas, quantos ganharam presentes simbólicos, quantos voltaram falando de parceria estratégica e amizade histórica, e quantos assinaram acordos que ninguém leu, porque o manual ensina. O melhor contrato é aquele que o alvo assina sorrindo, achando que foi ideia dele, achando que está construindo um legado, quando na verdade está entregando alavancas de controle que serão acionadas daqui a 10, 20, 30 anos. E você que está assistindo agora, provavelmente está se perguntando: isso é real ou teoria da conspiração? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que 140 países assinaram acordos da iniciativa do Cinturão e da Rota, sabendo que Grécia, Sri Lanka e Djibouti já haviam perdido ativos estratégicos? Porque nenhum líder pediu auditoria independente antes de assinar? Porque tantos contratos têm cláusulas de sigilo que impedem até parlamentos de saber os termos? A resposta não é incompetência, é captura sistêmica. E ela está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste. Pausa aqui e me conta nos comentários. Você acha que seu país já assinou algum contrato assim? Você já pesquisou quais empresas chinesas operam infraestrutura crítica na sua cidade? Porque a verdade é que a maioria de nós não faz ideia de quem realmente controla os sistemas que sustentam nossas vidas. E talvez seja exatamente isso que Pequim está contando. Mas tem uma coisa que a China não esperava. Um erro fatal que está começando a rachar o sistema por dentro. Uma falha que nenhum manual de manipulação poderia prever. E quando você descobrir o que é, vai entender porque o plano de 30 anos pode estar prestes a desmoronar. Não por pressão externa, mas por uma contradição interna que a própria China criou sem perceber. Использование хуки номер 12, заговор/черный список, номер 8, предательство близкого у адаптадо para traição geopolítica, номер 6, тайная жизнь/двойное дно, номер 4, секретные документы/кабальный контракт, номер 3, секретная группа/клан, номер 11, мистика и знаки, номер 1, потерянные доказательства. Блоки. Написан. От 1 до 6. Следующий писатель начинает с блока. 7. China. A plana secreto que está redesenhando o mundo conclusão. Blocos 7 a 8 mais final. Bloco 7. Eu carreguei os tijolos que construíram minha própria prisão. Essas palavras foram sussurradas por um homem de 63 anos numa sala sem janelas em Nairobi, Quênia. Ele não é presidente, não é ministro, não aparece em capa de revista. Durante 42 anos foi motorista pessoal de 3 chefes de Estado africanos consecutivos. Levou-os a reuniões secretas, esperou do lado de fora de hotéis 5 estrelas enquanto contratos eram assinados, viu malas de dinheiro mudarem de mãos, ouviu conversas que nunca deveriam ter sido ouvidas. E agora, pela primeira vez, ele aceitou falar. Com uma condição, nenhuma câmera, nenhum nome, apenas gravador de voz e penumbra. Você já parou para pensar em quem realmente vê a verdade? Não são jornalistas, não são espiões, são motoristas, seguranças, camareiras, tradutores, pessoas invisíveis que transitam pelos bastidores do poder como fantasmas. E esse homem, vamos chamá-lo de Samuel, embora não seja seu nome real, carregou segredos que destroem reputações e reescrevem a história oficial de seu país. Ele dirigiu o carro que levou seu primeiro patrão, um presidente eleito democraticamente, até um encontro às 3 da manhã num depósito abandonado nos arredores de Addis Abeba. Havia 5 homens esperando, todos chineses, todos de terno preto. Nenhum deles se apresentou. Samuel ficou dentro do carro com o motor ligado.
Mas a janela estava entreaberta e ele ouviu tudo. Eles não negociavam, eles ditavam. Um deles abriu uma pasta e mostrou fotos. Fotos da filha do presidente estudando em Londres. Fotos da amante dele saindo de um spa em Dubai. Fotos de uma conta bancária nas Ilhas Cayman, que nem eu sabia que existia. E então o homem disse, em inglês perfeito: assinamos amanhã ou essas fotos chegam à imprensa amanhã à tarde. O presidente tremeu, literalmente tremeu. Quando entrou no carro, ele chorou e murmurou: não tenho escolha, eles sabem de tudo. No dia seguinte, ele assinou um contrato de 6 bilhões e 800 milhões de dólares para a construção de uma ferrovia. Até hoje, aquela ferrovia não funciona, mas a dívida continua crescendo. Samuel dirigiu aquele presidente por mais 7 anos. Viu-o envelhecer 20 anos em 3. Viu-o começar a beber. Viu-o perder o sono. E numa noite de dezembro de 2013, depois de um jantar oficial com diplomatas chineses, o presidente entrou no carro embriagado e gritou: eu vendi meu país, eu vendi meu povo por migalhas e medo. Samuel tentou acalmá-lo, mas o presidente continuou. Eles têm dossiês sobre todos nós. Sabem onde nossos filhos dormem. Sabem quanto dinheiro temos escondido. E se algum de nós tentar sair, eles destroem nossas famílias. 3 meses depois, aquele homem renunciou alegando problemas de saúde. Morreu 2 anos depois de AVC. Mas Samuel jura que foi o medo que o matou, não a doença. Agora multiplique essa história por dezenas, porque Samuel não foi o único motorista que decidiu falar. Em 2021, uma rede de ex-funcionários de bastidores, motoristas, tradutores, seguranças, começou a vazar depoimentos anónimos para jornalistas investigativos. E todos contam versões assustadoramente parecidas. Líderes sendo chantageados com provas de corrupção que a própria China ajudou a fabricar, acordos assinados sob ameaça velada, famílias sendo vigiadas por agentes disfarçados de turistas ou empresários. E o mais perturbador, todos os depoimentos mencionam a mesma frase dita por negociadores chineses: nós não precisamos invadir, vocês mesmos vão nos entregar as chaves. Você consegue imaginar o peso que esses homens invisíveis carregam? Eles sabem que o mundo está sendo redesenhado nos bastidores, sabem quem realmente manda e sabem que se falarem abertamente vão desaparecer. Por isso falam em sombras, gravam áudios distorcidos, enviam documentos por correio sem remetente, porque eles são a última linha de testemunhas de um golpe silencioso que está acontecendo em câmara lenta. Um golpe onde nenhum tanque cruza fronteiras, onde nenhum míssil é disparado, mas onde países inteiros são capturados através de medo, chantagem e contratos que ninguém ousa questionar. E Samuel, o motorista que carregou tijolos da própria prisão, terminou a entrevista com uma frase que não sai da minha cabeça. Eu dirigi presidentes, mas quem realmente conduzia o carro eram os homens de Pequim. Eu só segurava o volante. Pense nisso. Quantas decisões que parecem soberanas são, na verdade, roteiros escritos em mandarim e traduzidos para a língua local? Quantos líderes que você vê na TV estão, na verdade, lendo falas de um script que eles não escreveram? Mas tem algo ainda mais perturbador. Algo que nem Samuel sabia. Porque enquanto motoristas ouviam chantagens e presidentes assinavam contratos, existia uma mulher que estava do outro lado da mesa. Uma mulher que os próprios chineses temem. Uma mulher que passou 26 anos dentro do sistema. E que agora, pela primeira vez em décadas, decidiu quebrar o silêncio. E o que ela vai revelar destrói qualquer ilusão de que isso é só sobre dinheiro ou infraestrutura, porque o que a China realmente quer não está escrito em nenhum contrato, está codificado em algo muito mais antigo, muito mais profundo e muito mais assustador. Bloco 8. Por 26 anos ela viveu com dois nomes, o nome real que apenas 5 pessoas no mundo conheciam, e o nome operacional Mei Ling. Ela não nasceu espiã. Nasceu em uma vila de pescadores em Guangdong, filha de um carpinteiro e uma professora primária, mas aos 18 anos foi recrutada por algo que oficialmente não existe: a Unidade Especial de Análise Comportamental do Ministério de Relações Exteriores da China. A função dela? Estudar líderes estrangeiros. Não política externa, não economia, mas psicologia profunda, medos, traumas, obsessões, pontos de ruptura emocional.
e usar tudo isso para prever exatamente como eles reagiriam sob pressão. Ela passou 6 anos estudando neurociência, psicologia forense e antropologia cultural. Depois foi enviada para 12 países diferentes, disfarçada de tradutora, assistente cultural ou académica visitante. Mas seu verdadeiro trabalho era sentar-se em jantares oficiais, observar microexpressões faciais, catalogar padrões de fala, identificar gatilhos emocionais e compilar relatórios detalhados que eram enviados diretamente para Pequim. Relatórios que diziam: este presidente tem complexo de inferioridade por causa do pai ausente, responde bem a elogios públicos e ofertas de status. Ou: este primeiro-ministro é viciado em validação espiritual. Ancoragem através de símbolos religiosos será eficaz. Ela escreveu 64 desses relatórios e 59 deles resultaram em contratos assinados. Você entende o que isso significa? Nenhum desses líderes foi enganado por cláusulas escondidas. Eles foram hackeados emocionalmente. A China não estudava os países, estudava os homens que controlavam os países. E Mei Ling era uma das pessoas que hackeava mentes humanas para torná-las previsíveis e manipuláveis. Ela conta que havia um protocolo interno chamado As 5 Feridas. Toda pessoa poderosa carrega 5 feridas emocionais nucleares: medo de ser esquecido, medo de ser traído, medo de parecer fraco, medo de perder o controle e medo da morte sem legado. Identifique essas 5 feridas, dizia o protocolo, e você pode guiar qualquer líder para qualquer decisão. Basta pressionar a ferida certa no momento certo. Foi exatamente o que ela fez com um presidente sul-americano em 2009. Mei Ling foi designada para acompanhá-lo durante visita de Estado a Pequim. Durante um jantar privado, ele mencionou casualmente que seu pai, um sindicalista assassinado durante a ditadura militar, nunca teve um funeral digno. Mei Ling anotou. 3 meses depois, a China ofereceu financiar um memorial em homenagem a vítimas da ditadura no país dele. O presidente chorou na cerimônia de inauguração. Chamou a China de irmã na luta contra a opressão e 6 meses depois assinou um contrato de exploração de lítio que entregava 80% das reservas nacionais para empresas chinesas por 99 anos. Economistas do próprio governo dele alertaram que era suicídio econômico, mas ele assinou mesmo assim, porque naquele momento não estava pensando em lítio, estava pensando no pai, na dor que nunca havia curado. E a China ofereceu cura através de concreto e placas comemorativas, mas algo quebrou dentro de Mei Ling. Em 2018, ela foi designada para estudar uma presidente africana que havia perdido 3 filhos em acidente de carro. Mei Ling passou meses investigando o luto daquela mulher, leu diários pessoais roubados por hackers, ouviu gravações de sessões de terapia interceptadas e compilou um relatório recomendando ancoragem através de culpa materna. A sugestão: oferecer construção de hospital pediátrico em nome dos filhos mortos. Em troca, a presidenta assinaria concessão de porto estratégico. O plano funcionou perfeitamente. O hospital foi inaugurado, o porto foi entregue, mas Mei Ling, pela primeira vez em 20 anos, vomitou depois de enviar o relatório, porque percebeu que não estava analisando comportamento, estava profanando dor humana. Ela desertou 6 meses depois. Fugiu durante conferência em Genebra e pediu asilo político. Levou consigo pendrives com cópias de relatórios, manuais operacionais e listas de alvos futuros. E em entrevista exclusiva para documentarista alemão, entrevista que foi exibida apenas uma vez antes de ser censurada na maioria das plataformas, ela disse algo que deveria estar em todas as manchetes do mundo. A China não está construindo infraestrutura, está construindo dependência emocional sistémica. Cada ponte, cada ferrovia, cada porto é projetado não apenas para transportar mercadorias, mas para transportar gratidão. E gratidão se transforma em obediência. Obediência se transforma em submissão. E submissão se transforma em controle permanente. Mei Ling revelou que existe um documento interno de planejamento de longo prazo chamado Horizonte 2049. O ano é simbólico, 100 anos desde a fundação da República Popular da China, e o objetivo declarado é assustador. Até 2049, a China pretende controlar indiretamente a política externa de pelo menos 100 países através de infraestrutura crítica, dívida soberana e captura de elites. Não através de invasão,
mas através de contratos que transformam nações em vassalos econômicos disfarçados de parceiros. E quando questionada se isso é possível, Mei Ling respondeu: não é possível. Já está acontecendo. 57 países já estão presos e a maioria nem percebeu ainda. Você que está assistindo agora precisa entender uma coisa: isso não é sobre demonizar a China, é sobre entender um sistema. Um sistema que descobriu que no século XXI você não precisa de exércitos para conquistar o mundo. Você precisa de paciência, dinheiro barato e conhecimento profundo de como mentes humanas tomam decisões sob pressão. Porque enquanto o Ocidente debatia ideologia, Pequim estudava psicologia. Enquanto americanos discutiam democracia versus autoritarismo, chineses estudavam medo versus vaidade e venceram sem disparar um único tiro. Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo quantas decisões que você acha que são suas são, na verdade, resultado de manipulação emocional que você não percebeu? Porque talvez a pergunta mais importante não seja se a China está conquistando o mundo, mas se nós, como indivíduos, estamos sendo conquistados todos os dias por sistemas que exploram nossas feridas emocionais sem que percebamos. E agora chegou a hora de responder à pergunta que abriu este documentário: a China está redesenhando o mundo. Isso é inegável, mas para quê? Qual é o objetivo final? E mais importante, ainda dá tempo de reverter? Ou já passamos do ponto sem retorno? Final, tipo B, chamado à consciência, 247 portos, 783 ferrovias, 1452 aeroportos. Isso é o que a China construiu ou financia ao redor do mundo desde 2013. Se você colocasse todos esses projetos num mapa e conectasse os pontos, veria exatamente o que Pequim está desenhando. Uma rede global de controle silencioso. Não é conspiração, é geometria de poder. E enquanto você assiste este vídeo, mais 3 contratos estão sendo assinados. Mais 3 países estão entregando portos, minas ou redes elétricas em troca de empréstimos que jamais conseguirão pagar. Mas tem um detalhe que muda tudo. A China não é invencível. O sistema que ela construiu tem uma falha fatal. Uma falha que está começando a rachar a estrutura por dentro. E essa falha se chama dívida interna chinesa. Enquanto Pequim emprestava trilhões para a África, Ásia e América Latina, o próprio sistema bancário chinês estava acumulando dívidas podres internas na casa de 12 trilhões de dólares. Províncias inteiras estão quebradas. Construtoras gigantes como Evergrande colapsaram. E o governo central está imprimindo dinheiro para evitar colapso sistêmico, o que significa que a China está financiando a conquista do mundo com dinheiro que ela mesma não tem. Você entende a ironia? O maior golpe financeiro da história está sendo executado com dinheiro de mentira. E quando a conta chegar, e vai chegar, não serão apenas países africanos ou asiáticos que vão quebrar, será o próprio sistema chinês. E quando isso acontecer, 140 países vão descobrir que venderam suas soberanias por promessas escritas em tinta que desaparece. Mas até lá, o estrago já terá sido feito. Gerações inteiras de africanos, asiáticos e latino-americanos vão nascer em países cujas infraestruturas críticas pertencem a Pequim. E quando você não controla suas estradas, seus portos e suas redes de energia, você não controla seu destino. Então, o que pode ser feito? 3 coisas. Primeiro, transparência radical. Todo contrato assinado com qualquer país deveria ser público por lei, sem cláusulas secretas, sem sigilo diplomático. Se um presidente assina um empréstimo de bilhões, cada cidadão deveria ter direito de ler cada linha antes da assinatura. Segundo, auditoria cidadã. Organizações independentes deveriam ter poder legal para auditar contratos de infraestrutura e alertar sobre armadilhas. Não pode ser só responsabilidade de economistas ou políticos. Precisa ser responsabilidade coletiva. E terceiro, educação geopolítica. As pessoas precisam entender como o poder funciona no século XXI, porque enquanto cidadãos comuns acharem que geopolítica é chata ou distante, elites vão continuar vendendo países inteiros em jantares privados. E você, que está assistindo agora, tem papel nisso. Porque o maior trunfo de qualquer sistema de controle é a ignorância coletiva. Se ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém resiste. Mas quando milhões de pessoas entendem o jogo muda.
compartilhar este vídeo é um ato político. Discutir isso com amigos e família é um ato político. Perguntar para representantes eleitos quais contratos eles assinaram com a China é um ato político. E talvez, só talvez, se pessoas suficientes acordarem, a maior transferência de poder da história ainda possa ser interrompida antes que vire irreversível. Porque a China não conquistou o mundo. Ainda não. O que ela fez foi construir os trilhos da conquista. Mas os trens ainda não saíram de todas as estações. E enquanto houver tempo, enquanto houver pessoas conscientes, enquanto houver coragem para questionar, existe chance de descarrilar esse trem antes que ele chegue ao destino final. Mas isso depende de você fazer uma escolha agora. Entre continuar ignorando e começar a agir, entre aceitar passivamente e questionar ativamente, entre ser plateia e ser protagonista da própria história, e essa escolha precisa ser feita agora. Porque em 2049, quando a China celebrar 100 anos de República Popular, pode ser tarde demais. Ou pode ser o momento em que olharemos para trás e veremos que foi aqui, nesta década, que cidadãos comuns ao redor do mundo disseram: não, não vamos entregar nosso futuro, não vamos deixar contratos secretos definirem o destino de nossos filhos e não vamos aceitar que o século XXI seja o século em que democracias morreram, não por golpes militares, mas por empréstimos baratos e ignorância coletiva. Então agora eu peço, deixa o like se este vídeo mudou a tua forma de ver o mundo. Se inscreve no canal porque no próximo documentário vamos revelar como inteligou.